Olá pessoal, boa noite, sejam super bem-vindos. Esse é o meu momento mágico das segundas-feiras, sendo reprisado hoje na quarta-feira. Na segunda-feira, no meu momento mágico, eu conversei com a Natasha da Agatha Sol Mandalas, mas a nossa conexão caiu 2 vezes e como o trabalho da Natasha é muito inspirador e a experiência de vida da Natasha é muito inspiradora, eu resolvi trazer novamente a Natasha hoje para conversar com a gente. Então, se você está chegando agora, vai me dando um alô, me diga de onde você está falando e vai convidando também os seus amigos. Eu vou convidando também os meus amigos para estarem com a gente aqui. E logo eu vou trazer a Natasha para conversar com a gente sobre esse trabalho lindo que ela realiza. Então, vou esperar um pouquinho para vocês chegarem e a gente vai ter um papo muito bacana sobre mandalas. A minha convidada de hoje é a Natasha, o arroba dela é @AgathaSolMandalas, então vocês já sigam ela aí no Instagram. E a gente vai começar em uns minutinhos essa conversa, esse bate-papo. Quem já participou na segunda-feira já viu como é lindo o trabalho da Natasha e a experiência que ela traz, mas eu quis repetir por conta da nossa live ter caído 3 vezes e não ter ficado salvo justamente a parte melhor da nossa conversa, tá bom? Então, vocês que estão chegando aí, vão convidando os amigos. Não deixem de enviar convite para as pessoas que vocês conhecem, para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, aproveitando esse momento fabuloso, esse trabalho super legal que a gente vai apresentar aqui com a Natasha, tá? Tô aproveitando e convidando as pessoas que costumam estar comigo também e a gente vai começar já. Só mais um bocadinho de tempo, ok? Então, vamos lá. Acho que convidei todo mundo que costuma estar comigo e a gente vai começar então, ok? Eu vou convidar a Natasha para entrar aqui comigo e Natasha não aparece aqui para mim como online. Vamos ver se eu consigo localizar a Natasha. Achei. Enviar solicitação. A gente vai esperar a Natasha entrar e vamos começar aqui o nosso bate-papo. Lembrando, enquanto a Natasha entra, esse é o momento mágico, Márcia Barreto, agora numa quarta-feira, para a gente repetir esse bate-papo fabuloso com a Natasha. Bem-vinda, querida! Boa noite! Tá me ouvindo? Boa noite! Tô ouvindo. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, pessoal, para quem não esteve com a gente na segunda-feira, a Natasha tem um trabalho muito especial com mandalas. Eu nem vou contar, vou deixar ela contar para vocês. Eu conheci a mandala através de uma amiga, uma aluna querida, a Josélia. Eu vi uma mandala da Natasha, fiquei muito encantada e perguntei logo a Josélia se era ela mesma que fazia, e ela me disse que não, que era a Natasha, e nós logo nos falamos para que eu tivesse a possibilidade de divulgar esse trabalho da Natasha, que tem muito a ver comigo, não com o meu trabalho. Nós fazemos trabalhos totalmente diferentes, mas a forma que a Natasha fez a conjunção do tarô com as mandalas me encantou. É uma forma muito parecida com a minha de trabalhar. Então, eu quero apresentar a Natasha para vocês. Eu quero dizer para vocês não esquecerem de seguir o perfil da Natasha, @AgathaSolMandalas. Ela vai explicar também o porquê desse nome. E, depois disso, marquem seus atendimentos e peçam as suas mandalas. Isso. Então, Natasha, querida, seja bem-vinda. Vou te pedir para você contar para nós a sua história. Eu já conheço, mas muita gente que vai ter acesso aqui ao nosso conteúdo não conhece. E eu considero que
a sua história, aquilo que você contou para mim e para algumas pessoas, é uma inspiração para outras pessoas. Tá Ai, bem? Márcia, obrigada por fazer de novo, né? Continuar dando oportunidade para o meu trabalho, gratidão. Pessoal que está de novo aí, obrigada. Então, como eu falei na segunda-feira, né? Eu sou engenheira civil de formação. Eu esqueci de dizer na segunda-feira, mas eu continuo atuando na engenharia, não deixei, né? Mas agora estou levando em paralelo os dois trabalhos. E em 2012 eu passei por um trauma grande, um luto, e comecei a fazer terapia com a Josélia, com a Jo. E a Jo, a forma que ela trabalha é com arte terapia, né? E ela usava lá várias formas de fazer com que eu conseguisse acessar aquelas emoções, a trabalhar aquilo tudo. Só que assim, eu confesso que ela tentava de tudo, mas o que eu gostava mesmo era das mandalas. E mesmo com as mandalas, ela fazia, ela assim, estimulava, né, que eu fizesse várias formas de mandalas. Mas é que a minha principal afinidade era com as coloridas, é que eu tinha que pintar, né? Eu nunca me considerei muito boa com trabalhos manuais, eu achava que a minha única aptidão fosse os números e ponto, né? E fiz 6 anos de terapia com a Jo e confesso que eu desabrochei com o tratamento. Porque eu realmente consegui melhorar as minhas relações, consegui lidar com aquele trauma que foi, tipo, o pontapé para que eu começasse a terapia, consegui lidar com outras muitas coisas e as mandalas eram, assim, o ponto de cura, sabe? Claro que tudo conduzido por ela e a ajuda dela era primordial, mas as mandalas tocaram meu coração no nível que eu não consigo nem, assim, pôr em palavras, né? E desse momento em diante, como eu já falei, eu virei a louca das mandalas. Porque eu tenho. Hoje eu vi até com uma blusa diferente para mostrar as tatuagens, né? Tenho tatuagens de mandalas e eu comprava mandalas e só ganhava de presente mandalas e falava de mandala para todo mundo. A minha estante de livros era uma mandala. Eu mandei fazer uma mandala gigante para guardar os meus livros de engenharia, né? E assim fui, assim, minha relação com a mandala era sem nenhum compromisso, né? Digamos assim. Antes mesmo de começar a terapia, eu comecei a estudar tarô. Uma amiga minha, Melina, começou a estudar. Falou assim, amiga, eu vou jogar, você vai ser minha cobaia. Eu, tá bom. Quando ela começou a jogar, me apaixonei perdidamente pelo tarô. Antes mesmo das mandalas. E comecei a estudar e aprofundar, e daqui a pouco eu já estava estudando mais do que ela e jogando para todo mundo, para a família toda, para os amigos, para quem eu conhecia. E venho estudando tarô até hoje, também de maneira muito natural, intuitiva e descompromissada. Até porque durante esse tempo todo eu fiz mestrado e doutorado em engenharia. Então, meu foco era na parte acadêmica técnica, né? Mas o tarô estava sempre comigo, de chegar ao ponto de que eu tiro uma carta para mim todos os dias. O meu dia não começa se eu não pedir um conselho para o tarô. E assim, o estudo foi realmente em doses homeopáticas e ele é meu parceiro constante. Porque eu tirava uma determinada carta e eu ia estudar exatamente o que ele conselho queria me dizer. À noite, depois que o dia tinha acabado, eu ia ver, agora eu entendi o que ele quis dizer naquelas 6 horas da manhã, quando eu tirei a carta, né? E assim eu fui vivendo com o tarô e as mandalas, e feliz e tranquila e saltitante. Até pandemia. Na pandemia, eu fiz doutorado na UFRJ. E eu morava muito pertinho da universidade. E uma amiga minha do Rio Grande do Sul, que fazia doutorado lá também, ela morava no Sul, mas ela vinha de tempos em tempos para o Rio para conversar com a nossa orientadora. Em tempos de crise, né, o governo não paga aquela bolsa pra gente, ela ficou hospedada na minha casa, enfim, para cortar custos, pela amizade e tal. E ela falou para mim que ela é do interior do Rio Grande do Sul. Ela disse que é muito comum as mulheres da família sentarem umas dos lados das outras, assim, no final do dia, e ficar fazendo crochê.
sim, fazer crochê, todas as formas possíveis de crochê, que é uma forma de unir a família. E já tinha ali uma sementinha do sagrado feminino que eu nem sabia que eu ia vir a estudar também no futuro, né? Que é essa conexão com as outras mulheres, essa tradição, enfim. E eu falei, nossa, que legal! E aí ela me ensinou os 3 pontos básicos do crochê, que para quem faz, né, é correntinho, ponto baixo, ponto alto. Ensinou 3 pontos. E aí na véspera de fechar tudo, a gente foi num armarinho pertinho da minha casa, a gente comprou um novelo de linha, uma agulha, e eu comecei a fazer, mas também muito de maneira despretensiosa. Agora, o crochê foi, teoricamente, para mim, a mecânica dele simples, porque é pura matemática. Tem que ficar contando os pontos, tem que entender de geometria, então foi muito tranquilo. Obviamente que os primeiros saíram bem tortos, né? Dei toalhinha de crochê e coisinha de crochê para todo mundo da minha família, que eles não me julgam se ficar torto. Eu fiz toalhinhas e a minha filhada transformou em roupinha para boneca, para tu ver como é que tava torto. Os primeiros. E um dia também, ainda no isolamento, né? Tudo fechado, sozinha em casa com a minha gata. Eu vi que era possível fazer mandalas em crochê. Aí parece assim que tudo juntou, que tudo uniu. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E comecei a trabalhar as mandalas em crochê, fui fazendo de novo. Agora, antes era eu que ganhava as mandalas, depois era eu que dava mandala para todo mundo de presente. Olha, eu E quero uma, tá? pode deixar. Olha aqui, dona, eu quero uma. Você vai poder escolher o tamanho, a cor, a forma. E aí os meus amigos começaram a dizer, nossa, mas tipo, tu pode vender, isso pode virar um negócio, assim, isso tá muito bonito, eu já vou encomendar. E aí eu comecei a fazer as mandalas e assim começou o Ágata Sol, agora explicando o nome, né? Isso. Essa mesma amiga minha que começou a estudar tarô comigo, ela é ariana, assim, de si, sol, ascendente, lua, acho que todos os planetas estão lá em Áries, a mulher é puro fogo, né? E ela era a primeira a dizer assim, não, tu tem que vender as mandalas e tudo mais. E aí um dia eu acordei de manhã e tinha Instagram, Agatha Sol Mandalas. Ela fez disse assim, toma que o filho é teu, agora administra. E a Agatha Sol é a minha gatinha. Então, quem entrar lá no Instagram vai ver que a minha logo é uma gatinha preta, que é a minha bebê, que chama Agatha Sol. E por que Agatha Sol, né? Ágata porque significa bondade, essa conexão com positividade na vida. E é tudo que ela trouxe para minha vida, que eu não sei o que seria de mim ser minha bebê hoje. E Sol, porque Sol é a carta que eu mais amo do tarô. Então tá no nome dela, tá nas minhas tatuagens. E a mandala da logo é amarela, assim, aquele tom vibrante de luz, de esclarecimento, de inocência, de expansão. E é isso. Bom, então vamos pontuar algumas coisas aqui para quem está começando a ouvir a gente. Né? Sim. Tem muitas pessoas que já ouviram falar sobre mandalas, mas não sabem exatamente o que é uma mandala. Então, eu tenho também um trabalho de mandala que é super interessante como o teu, porque a mandala é construída a partir da energia, né? O que é uma mandala no sentido literal? A palavra mandala significa um conjunto de imagens, de desenhos, que normalmente vem da geometria sagrada, que é um conceito que nos mostra que tudo no universo tem a mesma forma, que tudo se encaixa numa mesma dinâmica, numa mesma matemática perfeita. E as mandalas, elas vêm com essas imagens, com esses símbolos, com essas formas, trazendo vários significados. Então, por exemplo, existem pessoas que desenham mandalas que têm 8 triângulos, 4 círculos, um elemento, um animalzinho, uma flor. E essas representações, quando unidas, trazem um significado, ok? E energeticamente falando, pessoal, quando você trabalha com uma mandala, por exemplo, a gente está vendo aqui atrás da Natasha 3 mandalas, ok? Cada uma dessas mandalas tem um significado, né? Tem uma energia. E quando a gente conecta com o significado, com a energia dessa mandala pelo nosso olhar,
A gente capta essa energia pelo nosso olhar e essa energia vai para o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele pega aquelas informações energéticas da mandala e ele começa a tentar reproduzir. É por isso que a Natasha falou que no caso dela da terapia, que as mandalas foram a cura. Porque cada vez que ela usa a energia dela para colorir uma mandala e agora para fazer uma mandala de crochê, o que ela está fazendo? Ela está liberando uma energia que se transforma numa cura. Essa cura é absorvida por nós de forma visual e processada por uma das nossas 3 mentes, que é a mente subconsciente. Então, não é só bonito. Quem me acompanha, me conhece, sabe que uma das coisas mais importantes para mim como terapeuta e estudiosa de terapias há tantos anos é que não devemos reter o conhecimento. E quando a gente explica para alguém o significado de alguma coisa, essa pessoa vai se conectar muito mais com aquela informação. Então, a Natasha, se ela produziu para nós, para mim, por exemplo, uma mandala azul, foi aquela energia que ela sentiu que a minha mandala deveria ser azul, ela traz uma explicação energética. E aí eu queria que você falasse agora para a gente um pouquinho como foi que você percebeu que através do seu jogo de tarô você poderia conectar uma mandala de cura para aquele seu cliente ou para aquele seu amigo. Conta pra gente essa experiência. Então, pegando o gancho da tua explicação maravilhosa sobre o conceito de mandalas, né? Eu resumo muito no sentido de que aquela mandala, ela é um grande instrumento, um centro de energia muito grande. Porque eu consigo, como você falou, concentrar ali uma intenção, né? Então, eu posso intencionar a energia que eu quero daquela mandala. Quando eu fazia terapia, eu escolhia as cores. De 50 mandalas que a Jo colocava lá de opções, eu escolhia intuitivamente mesmo, né? De maneira orgânica. Era o meu subconsciente que ia de maneira natural e fluida. Escolhia aquela que tinha geometria, os números, e eu escolhia as cores muito para externalizar determinadas coisas que eu mesma não conseguia racionalizar, né? Daí a questão da cura com a mandala. Quando o meu cliente, né, assim, eu faço uma mandala para ele com aquela intenção da que ele está precisando, assim, claro que no crochê a minha flexibilidade, a minha assim, possibilidade de alterar a geometria e o número é mais complicada, mas eu posso trabalhar de maneira livre com as cores, né? Então, por isso que eu foco mais na questão das cores. Então, ele pode intencionar aquela cura que ele quer, aquela energia que ele quer tirar desse instrumento a partir, obviamente, da vontade, né, da cor e dessa conexão que ele tem com a mandala, né? Agora, às vezes, a pessoa não sabe nem do que ela está precisando, né? A gente não consegue, às vezes, separar os fenômenos. Eu sei que hoje eu estou me sentindo X, mas quais foram as variáveis que tornaram esse X vivo naquele momento? Aí entra o tarô, né? Porque o tarô é um oráculo e diferente, assim, para quem não conhece, né? Ele não adivinha as coisas. Quando eu jogo, eu não consigo ver, sei lá, daqui a 10 anos eu vou casar com um rapaz loiro que tem um olho preto e um olho azul. Não consigo ver essas coisas, né? Então, assim, o tarô, ele te dá uma tendência, como se ele tirasse uma foto do teu momento atual, como se ele traçasse, ele observasse tudo o que aconteceu, te mostrasse ali naquele momento um gráfico, e em cima daquela avaliação a gente consegue ver uma tendência do futuro. Exemplificando, como eu disse na segunda-feira, se eu comer todo dia um bolo de chocolate, obviamente que a tendência vai ser que eu engorde. Então ele vai ver, tipo, em cima daquelas ações que a pessoa está tendo, em cima da energia que ela está emanando, em cima das atitudes, da relação, porque o tarô também consegue ver a tua relação com o meio externo.
Porque às vezes a gente tem uma intenção A, mas o meio recebe B. Então ele também consegue ver essa interação, né, entre a pessoa e o meio externo. Qual a tendência dos acontecimentos, né? E ele vai te dar um conselho. Ele não vai determinar, porque você tem o livre-arbítrio. Existem pouquíssimas arcanos, né, que são as cartas, que são independentes da sua vontade. Vão acontecer coisas independentes da sua vontade. Mas mesmo que aquilo aconteça, você consegue escolher como vai lidar com isso. Então, o seu livre-arbítrio está lá o tempo inteiro. O tarô ele vai ser um amigo. É como se eu vejo, para mim, o tarô é um amigo, que eu sento todo dia e pergunto para ele: poxa, me dá um conselho para o dia de hoje. O que eu devo fazer? Sabe? É isso que o tarô vai dizer. Então, em cima do jogo da pessoa, a gente consegue ver o conselho que o oráculo está dando e a gente vai conseguir trabalhar as cores, o tamanho da mandala, um cristal no centro, porque o centro da mandala é uma parte muito importante, né, dessa avaliação da intenção da cura. E é assim que eu faço meu trabalho, jogando, a gente vê do que a pessoa, dentro do que saiu no jogo, está precisando, né? E da conversa que eu tenho com o cliente, e aí eu faço a mandala. E é E, por assim. exemplo, qual é a orientação que você dá para alguém que acabou de fazer um lançamento de tarô com você e que você conversou com a pessoa sobre as intenções e você lá intuiu a mandala, provavelmente acaba o jogo e você vai produzir a mandala ou no mesmo dia ou nos dias seguintes para poder entregar para o cliente. E Sim. quando você entrega essa mandala, qual é a tua orientação? Então, Colocar na parede? É o cliente olhar para ela de vez em quando? Qual é a tua orientação com a mandala? então eu vou explicar dando um exemplo, né? Assim, não citando nomes. Uma moça muito querida, muito, assim, um ser doce, sabe? Assim, aquele tipo de pessoa fofa que tem vontade de apertar a bochecha dela. Então, eu joguei para ela. E eu venho jogando para ela a cada 4 meses, porque o jogo vai, assim, a gente diz que a validade do jogo é entre 4 e 6 meses. Muito mais que isso, muita coisa aconteceu e aquele jogo ele vai perdendo o sentido, né? E como eu venho jogando para ela a cada 4 ou 6 meses, eu consigo acompanhar de fato o que um determinado acontecimento era futuro, já aconteceu e agora aparece como passado no jogo e coisas assim. E o que eu observei? Que ela ainda continua com muita dificuldade em tomar iniciativa, em dar o primeiro passo, em falta energia fogo, né? Ela tem muito ar, né? Falando assim em relação aos 4 elementos. Então ela pensa, pondera, pondera, pondera e não sai do lugar. E quando ela sai, é muito porque ela se pressiona para tomar uma atitude e aí aquilo é de maneira impensada. Ela simplesmente reage, ela não é uma ação, é uma reação a uma determinada coisa. Então a gente conversando, eu fiz uma mandala para ela em tons de vermelho, laranja, amarelo, um degradê, né, com cristal quartzo branco no centro, né? E o que eu conversei com ela? Você precisa de tomar uma atitude. Então o centro da mandala era vermelho, né? E eu expliquei para ela que coragem é uma ação que vem do coração. E muito da coragem, a gente precisa desse fogo, desse vermelho, dessa coisa do impulso, né? Ou seja, que ela tomasse todas as ações dela baseadas no que ela quer, não do que os outros querem por ela, né? Então, assim, aquele vermelho ali no centro. Assim, continuou naquele degradê até o amarelo. Então, passou o portão de laranja, para que ela tivesse criatividade, para que ela tivesse expansão, para que ela mantivesse aquela alegria do desejo genuíno do coração. E o amarelo, no final, para que ela conseguisse planejar, agir e não reagir, pensar com calma. O amarelo tem a ver com a intelectualidade, com planejamento, com colocar cada coisa no seu devido lugar. E ela estava assim, com uma dificuldade de começar um negócio baseado no que ela estava estudando. Então eu falei para ela, olha, como tu tá precisando dessa energia de planejamento, coloca a mandala onde tu vai sentar para estudar. Próximo. Porque você vai intencionar, tu vai ficar olhando para ela
ela vai te remeter o tempo todo no que você precisa fazer, vai te ajudar a centrar para planejar, né? E quando for tomar uma ação, ser uma ação planejada. E foi mais ou menos assim que eu oriento. Um casal que está brigando. Não vou fazer nunca uma mandala vermelha para eles. Eu vou colocar em tons de cor de rosa, em tons de azul, para remeter aquela conexão um com o outro, o amor. Então eles podem colocar a mandala na frente da cama do casal. E assim a gente vai conversando, dependendo do que a pessoa está precisando. E uma outra pergunta que eu vou te fazer também, bem técnica, mas é para as pessoas conhecerem mais a fundo o teu trabalho. Se eu faço com você um lançamento de tarô e digo, Natasha, eu quero também a mandala, a minha intenção, o meu objetivo nesse momento é tal, e aí você vai ver ali as tendências pelo tarô, as indicações e cria para mim uma mandala. E aí, 4 meses ou 6 meses depois, eu retorno para um novo tarô e aquela energia que era futuro já aconteceu e já ficou no passado, como você comentou. Uhum. E a gente percebe uma necessidade de uma nova intenção, uma nova mandala, ok? Eu quero que você me dê a sua opinião em relação à mandala antiga. Eu produzo mandalas, mas elas não são assim definitivas como as tuas. Então eu digo para a pessoa, depois desse período, você pega a mandala que está impressa e guarda numa pasta, né? A energia da tua mandala, a gente também pode depois manter ela na nossa casa, mesmo quando a gente já não está usando aquela intenção? Não, sim, porque o que a gente pode fazer é mudar a intenção. Por isso que eu gosto, isso a Jo que me ensinou, que o quartzo branco ele consegue substituir qualquer outro cristal, né? Ele tem esse poder tanto de limpar quanto de substituir a energia de qualquer outro cristal que a gente fosse escolher, outra pedra para pôr no centro da mandala. Por isso que eu gosto muito dele, além de que eu acho ele lindo, assim, ainda mais se ele for mais aquele estilo rústico, né? Então eu posso mudar a intenção da mandala. As cores, obviamente, vão sempre remeter àquela energia. Mas a intenção que eu coloco, assim como quando eu pintava uma mandala ou eu produzia uma mandala com folhas ou com cristais ou com qualquer outra coisa. A intenção vale muito mais. Essa tua conexão com aquele instrumento sagrado é que de fato vai fazer a diferença, porque eu posso colocar toda a melhor intenção no mundo. Se o meu cliente receber a mandala e não acreditar que aquilo é possível, não se conectar com ela, não vai acontecer. Ele não vai conseguir extrair essa energia dela. Então ele pode mudar a intenção, de repente mudar o lugar da casa que ele coloca. Por exemplo, no caso dessa cliente, o vermelho também gera ansiedade, porque ele está te estimulando o tempo todo a tomar uma atitude. Então, se ela está vendo que ela precisa tirar daquele local em que ela está planejando, aquele vermelho não está gerando ansiedade, coloque em outro ponto da casa. Mas ela não... Pensar sempre... A intenção é tudo. A energia que você coloca é tudo. E, por exemplo, também uma pergunta como se fosse um exemplo aqui, não sei se é possível para você. Eu não domino o conhecimento do tarô, eu até faço oráculo com as cartas ciganas e com as runas, mas o tarô de Marcelo eu não tenho conhecimento. Mas digamos que eu diga para você assim, Natasha, eu tenho um projeto, eu vou fazer uma viagem e a minha intenção é que essa viagem seja muito expansiva na área profissional. E aí você está com o seu tarô na mão e sai o sol, a roda da fortuna, o enforcado e a torre. Eita, depende. É quem eu conheço assim, Sim. tá bem? E você não precisa aqui falar sobre o significado das cartas. Você pegando essa minha intenção de uma viagem onde eu gostaria de expandir o meu trabalho, com a característica desses quatro arcanos que eu trouxe pela minha memória. Que cor de mandala você considera que seria positiva para mim? Esse é um desafio que eu estou te propondo, mas é que eu acho que isso esclarece muito as pessoas que estão nos ouvindo.
Como Sim. funciona esse trabalho? Então, primeiro que as cartas dependem. Existem vários tipos de jogos, né? Que aí já vou explicando, fica mais fácil. Existe um jogo que quem já conhece astrologia, se interessa por astrologia, sabe que os signos são dispostos numa mandala astrológica dependendo do horário, do dia e do local que você nasceu. Essas casas, elas variam de pessoa para pessoa, dependendo dessas características, desses pontos que eu citei, né? E cada casa é um setor da vida. Então eu posso jogar uma mandala com tarô. Eu tiro um arcano para cada setor da sua vida. Na teoria são só 12 cartas, mas eu sempre tiro a 13ª como uma síntese. Já é uma intuição minha. Eu sempre acho que precisa de uma para resumir todo mundo, né? Afinal, são 12 ali. Então, isso eu consigo ver cada área da sua vida. E dentro dessa área existem os triângulos. Então, por exemplo, se fosse uma questão profissional, eu iria usar o triângulo terra e avaliar o que está acontecendo. Eu posso jogar um tema. O que é um tema? Porque na mandala astrológica eu vejo tudo: família, relacionamento, saúde, todo mundo. Todas as casas, né? Todas as casas. Um tema é uma coisa, só meu relacionamento profissional, meu relacionamento pessoal, a minha saúde, então é um jogo menor. E existem perguntas de sim ou não, que aí eu tiro 3 cartas. Ou conselho, porque aí tem também que ter muito cuidado com a pergunta. Por exemplo, eu não posso perguntar: compra o carro vermelho ou azul? O tarô não vai te dizer, você tem que perguntar: compra o carro vermelho? Aí se for sim, é o vermelho. Se for não, você já sabe que é o azul. Então tem que pensar muito na formulação das perguntas, né? Mas isso eu oriento na hora do jogo. Claro. Se, por exemplo, essas cartas que você citou, né? A roda, o enforcado, o sol e eu não lembro a outra. A roda, o sol, a torre e o enforcado. São, eu iria te dizer, dependendo da posição que essas cartas caíram e da pergunta que você fez. Entendeu? Porque o sol numa casa positiva, obviamente que é a expansão. Eu ia te dizer, e a torre, no ponto de vista profissional, ele fala sobre oportunidades. Então eu iria te dizer: olha, você vai ter oportunidades, é a tua hora de brilhar, vai, mostra para quem tu veio. Como diz a minha irmã, faz teu nome. Entendeu? Agora, se em casas positivas vier a torre enforcada, eu já iria te dizer: olha, amigo, se eu fosse você, eu ia já mentalizando o Buda no alto da montanha. Porque não vai ser legal. Porque a torre é uma das cartas que são acontecimentos que não estão no seu controle. Então, muito provavelmente, alguma coisa muito que iria te afetar. É a torre para você. Então, é alguma coisa que vai afetar as suas bases. E o enforcado fala muito de senta e espera o furacão passar. Se conforma, porque você não vai poder fazer absolutamente nada a respeito. Então ia depender muito da posição que essas cartas caíram. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, vamos falar sobre o teu atendimento. Sim. Uma pessoa pode marcar com você um atendimento de tarô. E dentro daquilo que a pessoa necessita, ela pode solicitar uma leitura pela mandala astrológica, ela pode escolher uma consulta um pouco menor, que seja por tema. Isso. Em que casos que a consulta gera a mandala? Ou é uma escolha? Eu fiz um jogo com você e eu digo: Natasha, como eu conheço o seu trabalho, eu queria fazer um atendimento de tarô para ter uma mandala para o meu propósito de vida. Seria assim? Isso, seria uma escolha. Dependendo do que saísse no jogo, a pessoa iria observar. Sei lá, se é uma pessoa ansiosa, por exemplo, eu sou agitada, eu sou ansiosa. Eu vou fazer uma prova daqui a alguns meses, né? E eu peço um conselho, porque eu também falo muito para as pessoas. Sei lá, meus amigos, né? Os mais íntimos perguntam: fulano vai continuar namorando comigo? Ou eu vou continuar nesse emprego? Aí eu falo: tu tem certeza que tu quer saber o que vai acontecer? Porque em cima do que tu tá perguntando, ele vai te dar uma tendência. Então tu pode sofrer por antecipação ou tu pode, deixar de ter cuidado.
Então, eu sempre tento trabalhar com conselho. Um conselho, uma vez que não é determinístico. Isso não é engenharia. Não Claro. é 2 mais 2, não é 4 no caso do tarô, né? Então, se eu tenho que estudar para uma prova, embora eu saiba que eu preciso sair da inércia, sentar para estudar, eu não vou colocar um vermelho para mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Entendeu? Então eu preciso trabalhar assim em tons de amarelo, mas tentar misturar com azul, tentar misturar com verde. Ou então, se eu preciso. Uma coisa assim, que eu converso muito com as pessoas que convivem comigo. Preciso mudar os meus hábitos para emagrecer. Eu não vou usar amarelo, não vou usar vermelho, que é cor que dá fome. Eu vou colocar um lilás, eu vou colocar um verde para dar aquela para te dar aquele estímulo de transmutação. Eu posso transformar os meus hábitos para ser mais saudáveis. Eu posso curar as minhas escolhas e o meu corpo para ter uma saúde melhor. Entendeu? Então, em cima do que a pessoa precisa e, obviamente, da conversa que eu tenho com ela, eu vou tentar trabalhar as cores. Entendeu? Então a gente já encontrou uma outra maneira. Porque eu posso dizer, Natasha, eu queria ter uma mandala sua na minha casa. Eu quero fazer. Pode ser, eu quero ter uma mandala para minha casa como decoração, mas ela Sim. sempre vai emanar uma energia. Ou eu posso fazer com você um atendimento para fazer uma mandala terapêutica. Então, eu digo para Sim. você, eu estou naquele momento de vida que ao longo desse ano eu vou fazer várias provas, mas eu estou sem concentração, eu estou agitada, eu estou ansiosa. E aí você pega essa informação e produz a mandala para mim sem necessariamente ter o tarô. Eu estou Sim. pontuando isso porque a Natasha já apresentou aqui para a gente várias formas de trabalho, pessoal. O tarô como um oráculo divinatório, como eu chamo os oráculos. Os oráculos são divinos. Os oráculos fazem uma conexão do nosso coração com a nossa mente e ampliam a percepção do nosso espírito, seja ele qual for. É um engano, e a Natasha falou muito bem sobre isso, a gente achar que os oráculos são adivinhatórios. O oráculo conecta o divino em nós através de uma informação que o oraculista, que estudou a fundo aqueles símbolos e sabe ler aquele alfabeto, nos traduz, né? Então, a gente tem com a Natasha um potencial enorme de um atendimento de tarô com alguém que mergulhou a fundo nas terapias para curar a si mesma. Não foi com o tarô que ela se curou, mas os conselhos diários do tarô, associados ao processo terapêutico com cores, com mandalas, com desenho, trouxeram isso para a vida dela. Então, a gente tem aqui alguém que pode orientar vocês usando como ferramenta de trabalho, como ferramenta terapêutica, o tarô. O resultado dessa orientação com o tarô pode nos ajudar terapeuticamente com uma mandala, para mexer lá diretamente no nosso subconsciente e nos ajudar a alcançar aquilo que a gente deseja. E a gente também tem alguém cujo conhecimento da mandala e das cores também nos ajuda a ter como ferramenta de cura a mandala. Ou seja, a gente pode só dizer isso. Eu não sou muito de oráculos, mas eu adoraria ter uma mandala para o meu momento presente. A gente também pode recorrer a você nesse aspecto, certo? Certo. Então, assim, só para complementar, porque tudo tá no mesmo caldeirão bruxístico. Eu comecei na pandemia a estudar astrologia. Ainda não me sinto segura, por exemplo, para fazer um mapa. Eu faço o meu, da minha irmã, da minha mãe, mas assim, para alguém eu não me sinto segurança. Mas uma coisa que eu já consigo perceber bem, e muito baseado no que eu estudei com o tarô, é a questão dos 4 elementos. Então, quando a gente faz um balanceamento no mapa astral da pessoa, é possível ver se a pessoa tem muito elemento terra, muito elemento ar, muito elemento fogo. Isso a gente vê no jogo, nos triângulos, terra, água, ar.
se for um jogo de mandala, né? Por exemplo, me falta fogo. Me falta fogo. Eu sou muito ar, eu raciocino muito. Mas, como eu já falei, por exemplo, eu não posso colocar muita coisa vermelha. Por quê? Porque eu sou ansiosa. Mas eu consigo ver pelo mapa esse balanceamento da falta ou excesso de algum elemento e tentar trabalhar isso também, né? Que já é uma outra vertente e que o tarô só iria confirmar, né? Aquilo. E agora eu também estou começando a trabalhar com a questão do sagrado feminino. Então, essa conexão nossa, com a nossa energia feminina, porque aí você pode explicar melhor do que eu. Todo mundo tem energia masculina e feminina. Da gente se conectar com essa energia, da gente equilibrar o yin e o yang. A mandala pode trabalhar muito nisso também. Assim, só dando um exemplo. Como eu já falei várias vezes, né? Eu sou engenheira civil, então eu era a única mulher numa turma com 80 homens. Desde os 16 anos, eu só convivo com homens. No meu primeiro dia de aula, minha mãe me levou na sala da faculdade, eu quase saí correndo porque eu pensei que eu estivesse no exército. De tanto homem. Então, para eu sobreviver naquele meio, eu tive que esconder o meu feminino. Não usar vestido, não usar cor de rosa. Então, eu estava no desequilíbrio de energia, porque eu vibrava muito na energia masculina. Lidar com as mandalas conseguiu me trazer para o feminino de novo. Conseguiu equilibrar isso tudo. Então, essa é uma outra forma também da gente ajudar. Assim como aquela pessoa está em desequilíbrio para o outro lado, né? Muito melindrosa, uma questão muito depressiva, uma melancolia muito grande, porque a gente pode vibrar no feminino em altas frequências e em baixas frequências. Se está no bom, se está no alto, ótimo. A gente tem que trabalhar a baixa frequência, né? Então, trabalhar com cores mais quentes vai te remeter para essa energia masculina da ação, da atitude, da assertividade. Ou do ponto de vista contrário, te trazer empatia, acolhimento. Isso também a gente pode trabalhar com as mandalas, é uma outra vertente, né? Excelente. Então, gente, eu acho que eu não errei na minha intuição repentina de trazer a Natasha. Acho que a Natasha tem um trabalho diferencial. Muitas pessoas que me conhecem nunca me ouviram dizer que faço oráculo com baralho cigano, porque o meu trabalho com baralho cigano é muito diferente. Eu uso o baralho cigano com os selos do calendário maia acoplados a ele, então é uma informação também muito diferente. E eu não costumo falar muito dos métodos oraculares, e sim de terapêutica, mas eu acho que a Natasha tem uma proposta de trabalho que é hiperterapêutica, que pode ajudar muita gente. E a experiência que eu queria que vocês todos gravassem foi: a Natasha jogava tarô porque gostava. A Natasha conheceu as mandalas para curar a si mesma. E no momento em que tudo fechou, no momento em que se instalou esse novo momento que a gente vem vivendo há 1 ano e meio, né? A Natasha tinha uma agulha e uma linha. Rapidinho, Márcia, agulha... a Andréia, minha amiga que me ensinou, acabou de falar aí. Deinha, você me ensinou, obrigada. Você está aqui, então. Graças a Deus que você ensinou para a Natasha. Eu já não sei o nome dos pontos, mas correntinha, ponto baixo e ponto alto. Correntinha, ponto baixo e ponto alto. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que a Natasha tinha uma agulha e um novelo de linha. E ela tinha o gosto de fazer alguma coisa. Eu acho que esse é um grande exemplo. E a Natasha é uma menina jovem. Esse é um grande exemplo de que a gente pode construir algo novo. Essa apresentação é realmente vocês conectarem-se com a Natasha. Quem gostar desse trabalho, segue a Natasha. Olha lá no Instagram dela as mandalas que são lindas. Vocês estão vendo aí atrás dela mandalas maravilhosas. Se conectem com esse trabalho, se isso falar com vocês no seu coração, mas se conectem com isso que ela nos ensinou. De repente, tudo fechou.
De repente, eu perdi o meu trabalho. E o que eu tinha? Uma agulha e um novelo de linha. E ela foi fazer algo que era super curativo, que ela gostava de fazer. Realmente, isso pode se tornar um negócio. A mágica está em nós tomarmos a frente. A mágica está... A Natasha disse que ela não tem muito fogo. O fogo impulsiona a gente, mas mesmo não tendo, ela conseguiu ir. Então, a Natasha é um exemplo para todos nós que não existe obstáculo, que a gente pode dar o primeiro passo. E se você está assistindo a gente hoje, caiu aqui na nossa live de paraquedas, ou sabia, conhece a Natasha, ou vocês que vieram porque me conhecem, gente, a Natasha é alguém que pode ajudar vocês nesse encaminhamento, nessa orientação. O que o tarô pode te ajudar nesse momento e qual é a energia e a intenção que ela pode colocar na sua mandala de crochê para te ajudar a encontrar o seu caminho, encontrar um novo caminho, alguma coisa que você queira fazer. Então, eu sou profundamente grata a você por você ter se disponibilizado para contar a tua história, porque, como eu disse na outra live, é uma inspiração para as pessoas. Não é, a gente não está aqui vendendo trabalho, a gente está aqui inspirando pessoas com os nossos exemplos. E você inspira pessoas. Eu fico muito grata por ter visto a tua mandala na página da Jo e por ter perguntado para a Jo se era ela que fazia e ela ter me dito que era alguém muito próximo dela e eu ter podido abrir esse espaço, porque realmente eu acho que isso faz uma grande diferença na vida de todas as pessoas que nos ouvirem. Então, Natasha, querida, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. As pessoas a te seguirem, a te mandarem dúvidas, perguntas, que fiquem à vontade para falar com você. Então, agora com você. Ai, Márcia, muito obrigada, porque eu nunca tinha me visto como inspiração, né? Assim, as suas palavras tocaram meu coração de verdade. Obrigada, obrigada pela minha primeira live. Segunda live, né? Porque a primeira agora é completa. Isso, né? Da vida. Eu sou muito, assim, ainda engatinho muito com as redes sociais. Até para tirar uma foto eu fico meio vesga às vezes, porque eu olho pro meio do celular, depois eu olho pra câmera. Eu sou muito ainda engatinhando nessa vida, né? Que a minha preparação toda foi para outra área, que é amor mesmo, são as minhas paixões, a minha gatinha, as minhas mandalas e o tarô, né? Que tá aqui comportada de novo. Outro dia ela se comportou. E, pessoal, muito obrigada por ter assistido. Me sigam lá no Agatha Sol Mandalas. Espero poder ajudar, né, de alguma forma vocês. E que as mandalas e o tarô seja esse amigo que ele é para mim. E as mandalas essa fonte de cura, que continua sendo para mim. Porque toda vez que eu começo a tecer uma mandala, eu também estou me curando. Porque uma grande amiga minha, que é facilitadora de constelações, falou que a gente geralmente atrai clientes que tenham dores parecidas com as nossas, como se o universo desse a oportunidade da gente curar e ser curado. E eu quero agradecer a minha família, meus irmãozinhos que estão pedindo beijos. Eu amo vocês. Todo mundo. Eu vou beijo, família. Vou pedir para a Miriam, amigos, minha amiga que está aí, que sempre faz uma foto. Deixa eu ajeitar o cabelo. Para sair uma foto. Miriam faz uma foto da gente. Pronto, ela é muito rápida, já deve ter feito. Eu agradeço. Vamos fazer a sua mandala, Mar. Tá bem. Agradeço todo mundo que veio também assistir a Natasha, que conhece a Natasha. Eu tenho uma frase que eu digo em todas as minhas aulas, que é: a alma que se eleva, eleva o mundo. É uma citação de Elizabeth Lesser, que foi uma discípula da Helena Blavatsky. Então, que a gente possa sempre elevar alguém, né? Quando você se cura, quando você se eleva, você consegue elevar alguém. Então, isso é uma coisa importante para todos nós. Eu vou desativar de novo os comentários. Miriam, tenta... E eu ajeitar o cabelo. Eu também vou fazer um print aqui pelo meu celular. Vamos ver se rola.
Pronto, já rolou então. Então, querida, conte comigo. Se você precisar, se a gente puder te ajudar na tua divulgação, é só me marcar lá nos seus stories, que eu já fiquei apaixonada pelo teu trabalho. Sei que meus amigos que estão aqui também. E vamos adiante. Vamos. A primeira live foi lançada, muito sucesso, Ai, amém, muita obrigada. inovação, muita cura para você na sua vida. Que tudo corra bem, que esses objetivos que você criou e traçou sejam todos cumpridos. Eu estou muito feliz de ter te conhecido e de ter trazido você para compartilhar isso com a gente. Gratidão infinita e sucesso para nós. Se eu puder te ajudar em qualquer coisa também. Tá Eu bem? ainda tô aprendendo, mas eu Tá chego bem. lá. Olha, não há ninguém que saiba tanto que não possa aprender e não há ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar. Esses são aqueles ditados de pessoas assim com mais idade como eu, mas são ditados que a gente leva para a vida. Tá Eu bem? espero poder Então, te ajudar em qualquer coisa. Você sabe muitas coisas que nós não sabemos. E você pode compartilhar os seus conhecimentos com todos. Gratidão. Tá Pessoal, bem? gratidão. Pessoal, não deixa de seguir a Natasha, Agatha Sol Mandalas. E quem quiser, coloca aí nos seus stories, faz mais um printzinho de tela e coloca nos seus stories, marcando a Natasha, Agatha Sol Mandalas, e marcando a mim, eu sou Márcia Barreto, para que mais pessoas acessem a nossa live e esse conteúdo, que vai ficar no meu IGTV. Depois eu vou subir para o meu canal do YouTube, porque aí a Natasha pode divulgar para quem ela quiser. Tá bem? Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo. Beijo. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Até o próximo Momento Mágico. Tchau. Tchau, tchau.